Olá, estamos aqui mais uma vez no canal GPost TV e estamos com uma visita ilustre. É a companheira Nericilda Rocha. A Nericilda é socióloga, é doutoranda em educação pela Universidade Federal do Ceará e é uma grande liderança do movimento feminista. E nós vamos aqui dialogar sobre qual a importância das mulheres na atual conjuntura do país. E a primeira pergunta para a Nericilda é: Neri, qual é a situação real das mulheres no Brasil de hoje? Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que nos últimos anos, mais precisamente de 2014 até os dias atuais, a gente vive um contexto político em todo o continente, né, que tem incidência nas mulheres no Brasil. É um contexto político de efervescência da luta das mulheres em toda a América Latina. E isso, evidentemente, teve incidência na eleição da primeira presidenta no país, né? Então, assim, a gente olha rapidamente para os países da América Latina, a gente vê o que ficou denominado por várias estudiosas como primavera feminista, né? E essa primavera feminista trouxe à luz vários debates acerca das ondas feministas, né, nas últimas décadas. Então, assim, a gente tem um setor, a gente tem mulheres à frente das principais lutas em todos os países da América Latina, lutas por direitos. Então, a pauperização do nível de vida, né, com a crise econômica se aprofundando desde 2008 em nível mundial, a gente tem o conjunto da classe trabalhadora sofrendo, perdendo direitos, né? E isso vai ter uma incidência maior sobre as mulheres, que são a maioria da população em nível mundial, a maioria da população na América Latina e que ocupam os postos de trabalho mais precarizados, né? Padecem ainda mais com o desemprego, enfim. Então, já esse contexto social, econômico, político, né, no país, desde 2014, com a eleição da presidenta Dilma, aí a gente tem um agravamento, né, se agravaram as situações de vida, né, piorou a situação de vida para o conjunto da população brasileira, com a crise econômica se agudizando, e emerge todo um setor político, um bloco político mais conservador, desde 2014, né, que começa a ter um certo posicionamento político frente a Dilma e frente ao Congresso Nacional, lembremos, né, liderado por Eduardo Cunha, que vai terminar naquele desfecho terrível que nós conhecemos, que é o impeachment. É muito simbólico isso, o impeachment de uma primeira presidenta eleita. Então, assim, depois disso também, né, emerge vários movimentos feministas. Então, o que nós temos? A gente tem a ascensão da extrema-direita no país, como parte de uma onda mundial também, que tem uma concepção, né, e uma política frente a esse ascenso feminista, essa primavera feminista muito reacionário. Então, a gente vai ter no Brasil qual situação? Nós vamos ter o movimento feminista, as mulheres se levantando contra o impeachment, se levantando contra a possibilidade de eleição de Jair Bolsonaro, né, que foi o movimento Ele Não, um dos movimentos mais contundentes politicamente, de caráter feminista, de frente única e ampla ao mesmo tempo, porque eram várias mulheres no país, de norte a sul, né, num movimento contra a ascensão de Bolsonaro. Bolsonaro se reelege, o movimento não teve força suficiente para impedir aquela eleição, visto que ela estava calcada em todo aquele programa que a gente conhece, né, aquele projeto que a gente conhece, a Lava Jato, o que foi a prisão do Lula, o que foi a perseguição às esquerdas e aos movimentos sociais, enfim. Com a vitória da extrema-direita, o que a gente tem no país? A gente tem uma piora das condições de vida dos setores mais populares e principalmente das mulheres. Então, no Brasil, existe
um contexto muito evidente de que as mulheres se opõem à extrema-direita, mas não apenas pelo fato de que a extrema-direita é mais machista, incentiva o ódio contra as mulheres, incentiva a agressão às mulheres, reduz as políticas públicas de combate à violência contra a mulher, né? Não só por isso, mas principalmente porque nós temos uma condição de vida cada vez pior com esse governo da extrema-direita. Então, você vê, né, toda a desgraça econômica, o desastre econômico que foi esse governo, segue sendo esse governo, né? Isso aí, com a pandemia, se agrava muito, e quem mais padece na pandemia? E aí eu vou fechando esse primeiro raciocínio: as mulheres, aquilo que muitos setores chamam a economia do cuidado. Então, quem mais teve a experiência, de fato, do que significa esse governo, do que foi a sua política desumana na pandemia, errática na pandemia, são as mulheres. Nós cuidamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos maridos, dos nossos filhos durante a pandemia, contra um governo que negava a pandemia, negava a vacina, negava o direito ao SUS, negava as nossas condições de vida, negou o auxílio, né, foi obrigado, porque houve todo um movimento político no Congresso para que saísse essa ajuda. Enfim, então a situação de vida material, subjetiva das mulheres no país é desastrosa, é terrível. Mesmo assim, não paramos de lutar. Então, você tem uma piora do nível de vida, um aumento do feminicídio, um aumento da violência, e essas mulheres seguem nas ruas. Apesar do que foi a pandemia, apesar de tudo que nós perdemos e sofremos com essa extrema-direita, seguimos nas ruas combatendo esse governo. Você tocou em pontos fundamentais, né? Porque a crise atual atinge os setores mais fragilizados e oprimidos, né? E dentre eles, é claro, as mulheres, né? Da periferia, trabalhadoras, né? Negras. E, Neri, como é que você vê o protagonismo das mulheres nessa luta atual, né? Porque a luta eleitoral, eu penso assim, né? Expressa, né? Embora de maneira particular, distorcida, mas expressa uma luta de classes, né? Uma luta realmente entre a maioria da população brasileira, né? E os setores mais reacionários, né? Inclusive burgueses, né? Se a gente olhar bem o perfil, né, dos locais onde o Lula venceu, onde um perfil realmente trabalhador. Qual o papel que hoje, deixa eu ver aqui, faltando 12 dias, você acha que as mulheres, em todas as esferas, né, de atividade do nosso país, têm para garantir a vitória de Lula, né, que eu acho que é uma coisa evidente, né, porque é essencial para a mudança da correlação de forças a derrota eleitoral de Bolsonaro, né? E necessariamente o papel das mulheres é importantíssimo para não só derrotar eleitoralmente Bolsonaro, mas para derrotar mesmo o bolsonarismo e dar uma virada, né? Então, o que é que você diz hoje? Como é que as mulheres, né, estão enfrentando mais uma batalha, né? Pelas suas vidas, pelo futuro de seus filhos e pelo próprio futuro das mulheres. Então, não é coincidência que as mulheres sejam uma das muralhas contra o bolsonarismo no país, né? Nós temos três setores, os setores mais pobres, negros e negras, né, e as mulheres. E eu diria que, inclusive, as mulheres vêm em primeiro lugar. Essas são três muralhas que o bolsonarismo, faltando 12 dias para a eleição do segundo turno, ele não conseguiu se sobrepor, ele não conseguiu ultrapassar esses muros. Bolsonaro, em todas as pesquisas, né, com pesquisas da intenção de votos, ele perde nesses três setores. Então, a grande diferença de Lula para Bolsonaro no Nordeste está relacionado com ser a região mais pobre do país. O fato de que, em mulheres, todas as pesquisas, Lula leva uma grande vantagem em frente a Bolsonaro, né? Por exemplo, a última de ontem do IPEC, Bolsonaro tem 40% do voto, da intenção de voto das mulheres. Lula tem 51%. Então, assim, apesar de
tudo que eles estão fazendo, porque a campanha do Bolsonaro identificou que as mulheres são uma muralha contra o bolsonarismo, Bolsonaro, tudo que essa ideologia e essa política representa no país, né? Então, assim, a primeira coisa, por que nós somos essa muralha? Falei anteriormente, está relacionado com a experiência das mulheres ao longo desses 4 anos com esse governo. Então, não é do nada, não é coincidência que as mulheres sejam linha de frente. É porque as mulheres foram e seguem sendo o setor que mais sofre com esse governo, né? E há provas contundentes disso, tanto na materialidade quanto na ideologia, na perseguição, né? Na misoginia desse governo, é muito latente. Então, veja, as mulheres vão votar majoritariamente em Lula, e principalmente as mulheres dos setores mais pauperizados, as mulheres da classe trabalhadora, né, muitas professoras. Por quê? Ora, porque nós somos o setor mais afetado e que mais temos combatido esse governo. Nós podemos fazer uma diferença nesses últimos 12 dias? Já temos feito diferença e podemos seguir fazendo a diferença. E aí eu queria dar 2 exemplos. O primeiro deles, esse vídeo sobre as venezuelanas do Bolsonaro não é um vídeo que deva ser secundarizado pela população brasileira, porque ele, nas palavras do próprio Bolsonaro, ele comprova o caráter desse indivíduo, desse sujeito, a natureza que tem esse indivíduo. Quando se fala que é um fascista, está relacionado com isso. Veja, uma declaração de que pintou um clima entre ele e uma adolescente de 14 anos, o que ele queria passar? Ele queria passar que, primeiro, por ser uma jovem venezuelana, é inferior. Então, dar a ele, um ser superior, o direito de entrar na casa de uma adolescente de 14 anos, porque pintou um clima. Então, para pessoas com esse caráter, com essa concepção ideológica, com essa concepção moral, que não tem nada a ver com defesa de família, não tem nada a ver com defesa do Brasil, defesa da religião. Na verdade, é um canalha, né, que está travestido de bom, o bom cidadão que se preocupa com os brasileiros para tentar se reeleger e seguir aplicando uma agenda ultra neoliberal de ataque à classe trabalhadora, os setores mais pobres e de colonização do país. Então, essa situação das jovens venezuelanas, eu acho que demonstra e reforça o quanto que as mulheres devem combater Bolsonaro e tudo que ele representa, e está tendo impacto. Não é casual que a primeira-dama, que Damares e que o próprio Bolsonaro estejam hoje, nesse exato momento que nós estamos dialogando aqui nas redes sociais, fazendo um vídeo tentando se desculpar da declaração que ele fez. E a segunda coisa, o segundo exemplo que eu queria dar, que considero um papel fundamental daqui até o dia 30 de outubro das mulheres nesse país. Bolsonaro, na última semana, está liberando ainda mais o orçamento público, o dinheiro que pertence ao povo, está sendo liberado, está sendo jorrado na Caixa Econômica Federal através de programas sociais de última hora para tentar alcançar essas mulheres e virar o voto dessas mulheres. Essa é uma das táticas do Bolsonaro. Eu queria, de forma bem breve, falar o seguinte: ontem eles deram início a um programa chamado Programa de Crédito a Mulheres Empreendedoras. Só mulheres, veja só, Caixa Econômica, 1 bilhão está liberado para crédito de mulheres empreendedoras. São as mulheres desempregadas nesse país, que faz um bolo, que costura alguma coisa, que está tentando sobreviver no desastre, na hecatombe social que esse governo levou esse país. Então, o que ele faz agora para tentar alcançar essas mulheres que tiveram a experiência do que significa esse governo e toda a sua ideologia conservadora e reacionária? 1 bilhão liberado só para crédito dessas mulheres, tentando com isso virar o voto. Vai conseguir nesses últimos 12 dias? É pouco provável.
As mulheres certamente vão pegar esse crédito, vão utilizar o Auxílio Brasil como estão utilizando, mas tem consciência, mas sabe o que está reservado, né? Não há futuro para os filhos das mulheres, para os netos das mulheres, ou seja, não há futuro no país reservado à juventude, às mulheres, aos negros e negras, à classe trabalhadora nesse governo. Então, a luta, em essência, a guerra que ocorre nesse segundo turno, o forte da classe dominante cerrando fileiras ao redor de Bolsonaro, do outro lado nós temos as mulheres, nós temos o povo mais pobre cerrando fileiras ao lado do Lula. Quem vai vencer essa guerra, hoje por hoje, pelas pesquisas e intenções de votos, se a eleição fosse hoje, seria o Lula. E nós acreditamos que dia 30 será o Lula, principalmente pela força da mulher. Mas não é de qualquer mulher. Não é a mulher esposa do Capitão Wagner, não é a Damares, não é a Michele, né? Ou seja, nós estamos falando das mulheres que constroem esse país de fato, que carrega nas costas toda a política do cuidado, da educação, né? Da cria realmente da juventude nas periferias, nas favelas. Então é da mulher, da classe trabalhadora que nós estamos falando, é desse feminismo, não é do sexismo, é do feminismo de classe, com esse conteúdo, identificando de longe os inimigos, os adversários de classe, lutando, combatendo contra eles. Por isso que acho que nós, mulheres, vamos sim fazer a diferença mais uma vez, dia 30. Fizemos dia 2 de outubro e vamos fazer agora dia 30. Neri, muito obrigado por sua contribuição, muito obrigado por você esclarecer a situação e a necessidade das mulheres, né, votarem e apoiarem essa luta, né, que não é só a luta das mulheres, mas de todos nós que queremos derrotar o bolsonarismo e o fascismo no nosso país. Muito obrigado. Até a próxima. Abraço, Fred. Tchau.